Capitães da Areia, Jorge Amado, parte 26. E enquanto elas saíam aterrorizadas, ele repetia mais com mágoa que com raiva: Jesus Cristozinho, o nome de Deus em vão. As beatas foram direto ao padre Clovis, que era gordo, calvo e muito bem-humorado, confessor preferido de todas elas. Narraram-lhe entre reclamações de assombro que acabara de se passar. O padre Clovis mirou as beatas com um olhar terno e as consolou. Logo passará, isso é começo. Depois ele verá que vocês são umas santas, umas verdadeiras filhas do Senhor. Isso passará, não fiquem tristes. Vão rezar um Padre Nosso e não se esqueçam que há bênção hoje. Ficou rindo quando elas partiram e murmurava de si para si: esses padres recém-ordenados estragam a vida da gente. Depois as beatas foram aos poucos se aproximando novamente do padre José Pedro. A verdade é que nunca chegaram a ter com ele uma perfeita intimidade. O seu ar sério, a sua bondade que se reservava para quando se fazia necessária e seu horror às intriguinhas da sacristia fazia com que elas o respeitassem mais que o amassem. Algumas, no entanto, aquelas que em geral eram ou viúvas ou esposas de maus maridos, se fizeram mais ou menos suas amigas. Outra coisa o afastava das beatas. Ele era a negação do pregador. Nunca havia conseguido descrever o inferno com a força de convicção do padre Clovis, por exemplo. Sua retórica era pobre e falha. No entanto, ele acreditava, ele era um crente. E dificilmente se poderia dizer que o padre Clovis acreditasse pelo menos no inferno. A princípio, o padre José Pedro pensava em levar os capitães da areia às beatas. Pensava que assim salvaria não só as crianças de uma vida miserável, como salvaria também as beatas de uma inutilidade perniciosa. Poderia conseguir que elas se dedicassem aos meninos com a mesma fervorosa devoção com que se dedicavam às igrejas, aos gordos padres. O padre José Pedro adivinhava, mais do que sabia, que se elas passavam os dias em inúteis conversas nas igrejas, ou abordar lenços para o padre Clovis, era porque não haviam tido, na sua malograda existência de virgens, um filho, um esposo, a quem dedicar seu tempo e seu carinho. Agora ele levaria filhos para elas. Muito tempo o padre José Pedro acariciou esse projeto. Chegou mesmo a levar para a casa de um menino do reformatório. Isso muito antes de conhecer os capitães da areia, quando apenas ouvia falar neles. A experiência deu maus resultados, e o menino arribou da casa da solteirona, levando uns objetos de prata, preferindo a liberdade da rua, mesmo vestido de farrapos e sem muita certeza de almoço. Aos bons trajes e ao almoço garantido, com a obrigação de rezar o terço em voz alta, assistir várias missas e bênçãos todos os dias. Depois o padre José Pedro compreendeu que a experiência tinha fracassado mais por culpa da solteirona que do menino, porque, evidentemente, pensava o padre José Pedro, é impossível converter uma criança abandonada e ladrona em um sacristão. Mas é muito possível convertê-la em um homem trabalhador. E esperava, quando conhecesse os capitães da areia, entrar num acordo com alguns deles e com as beatas para tentar uma nova experiência, agora bem dirigida. Mas logo depois que Boa Vida o apresentou ao grupo, que aos poucos ganhou a confiança da maioria, viu que era totalmente inútil pensar nesse projeto. Viu que era absurdo, porque a liberdade era o sentimento mais arraigado nos corações dos capitães da areia e que tinham que tentar outros meios. Boa tarde.